Será que temos que escolher entre Foucault e Marx? Será que a gente tem que se colocar numa postura de tomada do poder das elites ou numa postura entre uma guerra cultural contra certos valores elitistas? Será que a gente prega ou uma revolução ou uma reforma e isso não é compatível? Será inclusive que Foucault defende que a gente só pode mudar a sociedade através de reformas? Aparentemente, essa é uma série de questões que muitos inscritos aqui do canal se debatem por gostarem de Foucault e muito provavelmente também gostarem de Marx, porque Marx e Foucault estão entre os dois dos maiores intelectuais de esquerda que buscam um mundo melhor que a gente tem, né? Então, tem muitas pessoas aqui que estudam Marx, pessoas que estudam Foucault, pessoas que ou gostam só de Marx ou gostam só de Foucault, enfim, eu queria fazer uma série de reflexões a partir do comentário que uma inscrita aqui do canal, a Hobbs, tá? Ela vai fazer. Eu vou deixar o comentário aqui na descrição, tá? Mas eu não vou, assim, literalmente responder ao comentário dela, eu vou partir do comentário dela para fazer uma reflexão, tá? Então, quem tá chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e, se quiser, contribuir com o Apoia-se. Eu vou ler um trecho do que ela comenta, né? Em que lugar do mundo aqueles que defendem Foucault participaram, mesmo que secundariamente, de algum processo revolucionário de tomada do poder central? A gente precisa refletir um pouco sobre isso, né? Tomada do poder central. O ponto da Hobbes, gente, é que o que importa mais é a ação do que a ideologia. Não importa se Foucault não defende que não devemos fazer revolução, o que importa é que Foucaultianos nunca participaram da tomada de poder central em algum país, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é contextualizar Foucault e Marx, né? Que vivem em séculos diferentes, tá? Vamos pensar em termos de tomada do poder central, século XX, século XXI. Tá, vamos pensar em termos de tomada do poder central. Será que o poder bélico do mundo, será que o próprio mundo, tal como se encontra, é o mesmo do século XIX ou do início do século XX? Tá? Porque a gente tem algumas revoluções, né? Inclusive revoluções que vão mostrar, né, o quão concreta é uma revolução no mundo, né? O quão certo tipo de marxismo que defende, que não é Marx também, né? Mas já que não importa o que diz um autor, o que importa é que fazem os seus seguidores, né? O quanto certo tipo de marxismo vulgar, eu vou dizer, que acredita então que a tomada da classe trabalhadora ao poder seria a solução para todos os nossos problemas, né? O quão ultrapassado está essa ideia, tá? E eu acho que a maior parte dos marxistas que estão nesse canal também acham essa ideia ultrapassada e sabem que o objetivo, né, o foco central não é esse. O foco central seria, de certa forma, a gente mudar a sociedade para que seja possível algum tipo de revolução, para que seja possível que a gente tire do poder essa classe dominante, esse 1%, que na verdade utiliza-se de muito mais do que 1% da população, para ter esse tipo de poder concentrador de renda e gerador de fome, miséria e desigualdade e muitas outras coisas. Foucaultianamente, eu queria dizer para vocês que a gente está, como eu venho dizendo em vários vídeos, numa guerra cultural. Vocês imaginam uma tomada do poder se as forças culturais estão completamente contra a gente? Vocês já conseguem entender que a gente está numa guerra cultural, sim, e é justamente a partir dessa guerra cultural que pode existir uma revolução em algum momento. Vocês já conseguem, eu sei que vocês já conseguem, tá? Tô fazendo perguntas retóricas, né? Entender que a classe trabalhadora, ela não é necessariamente revolucionária, né? A própria questão de Lenin, né, do Partido Revolucionário, é por compreender isso, tá? É por compreender que não vai ter revolução sem que exista consciência, sem que exista emancipação. Existe uma relação complexa entre emancipação e revolução. Se você fizer uma revolução sem emancipação, você não tem uma verdadeira revolução. Se você fizer uma emancipação que não revolucione absolutamente nada, você não tem uma real emancipação. Então a gente vive num país e num mundo onde, se a gente não mudar o vetor da guerra cultural em que a gente vive, toda revolução está destinada ao fracasso. Tá? Toda revolução está destinada ao fracasso,
porque você pega o brasileiro médio que elegeu o Bolsonaro, não foram somente as pessoas ricas, as pessoas, né, as elites, elas são responsáveis por essa fabricação do consenso, mas todas as pessoas do país, em algum grau, vão reproduzir isso. Então, sem que exista de maneira sólida a fabricação de mecanismos, de tecnologias de poder que permitam que sequer exista uma revolução, mas ao momento, né, em que, por exemplo, se algum líder popular assume o poder, ele corre sérios riscos de não conseguir assumir realmente o poder ou governar. A história tá cheia de exemplos disso, tá? A história tá cheia de exemplos disso, e justamente por isso, né, que hoje a gente vive um momento onde os líderes populares, eles são bastante moderados. Eles são demasiadamente moderados, tá? Se você acha, como muitos marxistas acham, né, que Lula, Ciro ou qualquer um desses, até Boulos, né, são relativamente moderados, eu digo que eu concordo, mas é porque dificilmente, enquanto a gente está envolto nas relações de poder em que estamos, dificilmente vai surgir alguém que não seja tão moderado e consiga assumir o poder. E se assumir o poder, será desbancado na força mesmo, literalmente na força, tá? Existem sim forças que não deixariam um governo realmente popular, que realmente defenda as classes populares, que sequer se eleja, e se eleger-se, ele não seria, de fato, não teria governabilidade nenhuma. Então, já usem essa informação para pensar a política de hoje e a política do passado, para pensar o partido ou o candidato em que você vota, para que você possa assumir uma postura pragmática e não tanto idealista, porque a gente não vai conseguir absolutamente nada com idealismo. Eu queria aqui, né, convidar vocês a entenderem o poder dessa guerra cultural, né? Os Estados Unidos, ele não perdeu a guerra do Vietnã de verdade, tá? Os Estados Unidos, ele perdeu a legitimidade da guerra contra o Vietnã. Se o objetivo fosse simplesmente matar os vietnamitas, né, ele simplesmente jogaria bombas lá e destruiria tudo. A grande questão é que ele entra lá para combater o comunismo. E ele destrói tantas pessoas, ele mata tanto, ele mata inclusive tantas pessoas, né, dos Estados Unidos, porque ele não sai jogando bombas, então, né, ele manda o exército. Então a gente tem uma sociedade, né, nos Estados Unidos lá, as pessoas estão perdendo seus filhos, né, a criança 17 anos já sofre lavagem cerebral para ir para a guerra, para morrer em nome do ideal de algo que ela nem sabe direito o que é, tá? Então isso acaba gerando muitos conflitos internos, e os Estados Unidos acaba abandonando a guerra do Vietnã, e a gente diz que ele perdeu. Ele de fato perdeu, mas foi uma perda dentro de uma guerra cultural, tá? Foi muito menos uma perda bélica, tá? E os Estados Unidos, se ele quisesse simplesmente destruir o Vietnã, ele destruiria, mas ele não conseguiria legitimidade para o seu discursinho de combate ao comunismo, que a gente já viu que está mais vivo do que nunca, né? Tá muito vivo, tá demasiadamente vivo. Ele não precisa significar absolutamente nada, ele gera centenas de milhares de mortes, mas isso não é um problema porque eles estão ganhando a guerra cultural, tá? Então a guerra do Vietnã foi um dos poucos momentos onde se perde-se um pouquinho dessa guerra cultural, mas a gente sabe que, né, que essa não foi uma perda de verdade, porque a gente pode simplesmente olhar para o mundo hoje. E é interessante, né, já que estamos falando de Foucault, que o Foucault participa do Partido Comunista, tá, na década de 50, e o próprio Althusser, quando vai dizer por que Foucault, tá, isso está na biografia do Didier Eribon, o próprio Althusser vai dizer que o Foucault abandonou o partido porque o partido era homofóbico, tá? O Partido Comunista, na década de 50 na França, era homofóbico. Então, o comunismo, a luta pelo comunismo, ela não necessariamente emancipa as pessoas automaticamente de outros problemas, né, de outros preconceitos contra minorias, tá? Essa é uma verdade difícil, né? É difícil aceitar que a classe trabalhadora, ela não deseja nenhuma revolução. A classe trabalhadora, ela é conformista, ela é conservadora, ela votou em massa no Bolsonaro, e hoje, né, ela vai votar no Lula, que também é alguém bastante ponderado, bastante moderado, que não está querendo nenhum tipo de revolução. Então a gente precisa entender isso para que a gente consiga unir então a necessidade de uma guerra cultural, que não é só dizer que é só reforma, tá? Só reforma, não é sobre isso, tá? A necessidade de uma guerra cultural que permita que em algum dia tenha algo que possa ser chamado de uma revolução bem-sucedida.
Nesse sentido, o Foucaultianismo realmente atrapalha o marxismo, né? Porque ele diz que para essa guerra fazer sentido, para uma revolução fazer sentido, ela não pode ser mais uma revolução que se dê apenas em termos de classe trabalhadora, embora a classe trabalhadora seja extremamente relevante, tá? Ela precisa se dar em termos de minorias étnicas, né? Então questões raciais, em questões de gênero, em questões de orientação sexual, todas as minorias precisam ser englobadas, tá? Muitos marxistas, né, falam de ecossocialismo, né? Tem a Sabrina do Tese 11 que fala bastante sobre isso, que eu acho bastante interessante, tá? Pessoas, né, ecofeminismo, enfim, pessoas que entendem, né, que existem várias modificações, existe todo um conflito que não necessariamente se reduz a uma luta pela classe trabalhadora, mas que não exclui a luta por uma classe trabalhadora, tá? Então, pegar esse tipo de marxismo, realmente, o Foucaultianismo, ele vai ser um problema para esse tipo de marxismo, tá? O que não quer dizer que exista em Foucault a ideia de que a gente só tem que fazer pequenas reformas e que é isso que vai mudar o mundo. No comentário, ela também fala das ilusões reformistas, tá? As ilusões reformistas que não necessariamente estão em Foucault, mas estão nos Foucaultianos, tá? Eu gostaria de dizer que essas ilusões reformistas realmente não estão em Foucault. Elas estão, na melhor das hipóteses, num Foucaultianismo tosco, na pior das hipóteses, num neoliberalismo de esquerda. Mas eu poderia também, né, falar das ilusões revolucionárias, que também não são Marx, né, mas certo tipo de marxismo tosco, que acredita, então, que a classe trabalhadora, quando assumir o poder, vai resolver todos os problemas. A gente já sabe que não. Então existem de fato ilusões reformistas, existem de fato ilusões revolucionárias e a gente tem que combater as ilusões, né? Eu, enquanto pós-moderno, acho que combater essas ilusões é um dos fatores principais que a gente precisa nos dias de hoje. Então eu diria que escolher entre Marx e Foucault é um falso dilema. A gente precisa partir deles e ir além deles. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.